Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui. Hoje vamos até Florianópolis contar a história do estádio que já foi a principal casa do futebol catarinense, o estádio Adolfo Conde. Você vai conhecer a história do estádio desde a sua inauguração e saber o que foi feito com o que já foi o principal palco do futebol catarinense. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. Ajuda demais a gente, não custa nada, de graça. E agora vamos juntos conhecer a história do estádio Adolfo Conde. Solta a vinheta. O estádio Adolfo Conde estava localizado em Florianópolis e também era chamado de Campo da Liga, Pasto do Bode e Majestoso. O clube de regatas Aldo Luz se dizia dono da área onde se localizava o estádio. Mais tarde, começou a ser divulgado que o terreno pertencia à Irmandade do Senhor Jesus dos Passos. E foi com a Irmandade que o então governador do estado de Santa Catarina, Nereu Ramos, negociou a área em 1937, permutando o local por uma obra no Hospital de Caridade de Florianópolis. Foi então que o governo do estado realizou a obra para a construção do estádio entre os anos de 29 e 30. No jogo de inauguração, em 11 de março de 30, o Avaí derrotou a equipe do Tamandaré por 3-0, tendo o atacante Sabas marcado o primeiro gol da história do estádio. De qualquer forma, desde a sua inauguração, o estádio esteve sob a responsabilidade da Liga Santa Catarina de Desportos Terrestres, que é a atual Federação Catarinense de Futebol, surgindo daí a denominação de Campo da Liga. Os jogos até os anos 50 eram disputados no período da tarde, visto que o estádio não possuía sistema de iluminação artificial. Mais tarde, o então deputado federal Fernando José Caldeira Bastos, que foi presidente do Avaí por 2 mandatos, criou uma lei para que o estado doasse o estádio à equipe do Avaí. E em 1973, um projeto de lei foi à votação nas comissões de Justiça e de Finanças e teria que ser aprovado por unanimidade para que fosse sancionado. Na época, um então deputado, torcedor do Figueirense, decidiu não votar a favor do projeto de lei, mas o mesmo foi convencido e a aprovação aconteceu, passando então o Avaí a ser o proprietário do estádio. Como o estádio pertencia ao governo do estado até os anos 70, por isso não apenas o Avaí jogava ali, mas também outras equipes da capital, incluindo seu grande rival, a equipe do Figueirense Futebol Clube. O Figueira jogou no Campo da Liga até os anos 60, quando passou para o seu estádio próprio, o estádio Orlando Scarpelli. Já o Avaí, que se tornou o único mandante do estádio desde então, jogou no Adolfo Conde até o início dos anos 80. O Adolfo Conde tinha sua estrutura já precária para os padrões da época. Não poderia ser melhorada naquele pequeno espaço de apenas 15 mil metros quadrados. A infraestrutura das ruas e as novas edificações nas imediações do estádio impediam a sua expansão. Mas devido à sua ótima localização, o terreno onde se localizava o estádio tinha um ótimo valor imobiliário. Até que nos anos 80 foi feita outra permuta. O grupo econômico Cobrasol Empreendimentos ficou com o terreno para a edificação de um shopping em troca da construção do Estádio da Ressacada, que seria disponibilizado ao Avaí e foi inaugurado em 15 de novembro do ano de 1983. O antigo campinho do Palmeiras, depois Campo da Liga, estádio Adolfo Conde, não pertencia mais ao futebol de Florianópolis e seu novo dono transformaria os seus 15.030 metros quadrados no primeiro shopping center da ilha. Ao Avaí sobrou uma nova, moderna e vasta praça esportiva, quase 8 vezes maior que o antigo estádio, a Ressacada. A última partida oficial disputada no estádio Adolfo Conde foi em 12 de outubro de 1983, quando duelaram as equipes do Avaí e a equipe do Joinville, jogo esse que terminou sem gols, 0-0.
No dia 3 de outubro de 1983, ainda ocorreu um jogo amistoso entre o time Master do Avaí e o time Master do Figueirense. Já o recorde de público do estádio é de 15 de agosto de 1972, quando o Avaí foi derrotado pelo Santos perante 19.985 pessoas. O estádio era localizado entre a Avenida Mauro Ramos e as ruas Bocaiúva, Altamiro Guimarães e Demétrio Ribeiro no centro. Se você gostou de conhecer a história do estádio Adolfo Conde, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Um abraço e até a próxima.